Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo bem? Tranquilo? A gente estava falando aqui de renovação, né? Aí eu olhei o garotinho, me chamou a atenção. Me chamou muita atenção. Muito bacana isso, né? Ele está sempre. É? Ele está sempre. Já falei para ele, daqui mais uns anos você está atrás, você está bem limpinho, ele aí ensina a fazer isso. Daqui a pouquinho ele está aqui. Ele é curioso. É isso aí, meu. É o futuro, né? O mundo precisa disso aí, né? Precisamos nos renovar, abrir as portas, dar oportunidade, entender o que está acontecendo no planeta. Isso é muito bacana. E, coincidentemente, a gente estava conversando disso e ele me chamou bastante a atenção. Porque na maioria dos lugares que a gente vai fazer estudos, é difícil a gente ver os jovens na plateia, né? Ultimamente, então, está muito difícil, né? Está muito complicado. A tendência é eles se afastarem um pouco, né? Todo mundo aqui é espírita? Todo mundo espírita? Tem carteirinha, fez registro, paga boleto mensal. Todo mundo espírita, né? Interessante, porque esse assunto da regeneração, a gente falou um ano e pouco aqui atrás, mas falamos no domingo. E eu resolvi fazê-lo de novo, porque terça-feira é um dia que dificilmente eu posso vir, né? Quando eu estou aqui. E é um outro público, então eu achei bacana a gente falar de novo. E de lá para cá também eu já mudei muitas ideias, a gente lê coisas novas e a gente acaba mudando muitas questões daquilo que a gente pensava há um mês atrás. Às vezes de um dia para o outro a gente muda, imagina em um ano quantas coisas podem se renovar no nosso pensamento, né? E eu perguntei se todo mundo é espírita, porque a gente está num momento bastante complicado, né? E a gente tem visto aí vários espíritas que já, inclusive, ocuparam tribunas espíritas, fizeram palestras, estudos, falaram de reforma íntima, de regeneração, que foi um tema muito batido. E a gente percebe que parece que a doutrina não caminhou bem dentro do organismo da pessoa. Porque a gente vê as redes sociais, eu falo de espíritas, porque é o meio que eu mais convivo, né? Mas isso a gente vê em todos os setores, em todas as religiões. As pessoas com excesso de intolerância, brigas excessivas, paciência no limite, né? Já ultrapassando o limite. Hoje em dia você não pode expor uma opinião que você é apedrejado, massacrado, né? Não importa onde. Hoje em dia a gente abre as redes sociais, as pessoas parecem, né, que estão eternamente em férias e muitas vezes estão depressivas, doentes. É uma necessidade, é um entendimento totalmente diferente da realidade. Então a gente precisa se situar, né? E a minha pergunta em relação a se somos espíritas, porque hoje eu estava dando uma lida aqui no capítulo 3, né, do Evangelho, que a gente vai falar sobre regeneração, e não por acaso eu abri aqui em Missão dos Espíritas, né? E aí eu destaquei algumas frasezinhas, e esse é o motivo da minha pergunta se somos espíritas. Por quê? Porque aqui, lá em 1863, Erasto dizia: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades, ou seja, das maldades terrenas? Ou seja, estamos em pleno momento. Em 1863, eles já diziam que nós estávamos em momento de acelerar esse processo. O que a gente precisa entender é que o progresso, ele sempre existiu e sempre vai existir. Desde a criação do planeta, que nós estamos em regeneração. Desde a nossa própria criação, desde que Deus nos criou, lá no início, simples e ignorante, que nós estamos em regeneração, em evolução.
Nós estamos melhorando, buscando a nossa melhora diariamente. Não há como ser diferente. A gente não estaciona, nem a gente vai para trás. O espírito não retrograda. Então é daqui para frente. Então nós podemos dizer que hoje é o nosso ápice da evolução. Nós nunca fomos tão bons quanto somos agora nesse momento. Nunca estivemos tão evoluídos, tão mais próximos do Pai, como estamos hoje. Isso é importante a gente saber. Ah, mas eu ainda penso bobagem, eu ainda faço coisas erradas. Sim. Se a gente hoje está mais perto e ainda faz isso, imagine como éramos há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, a outra encarnação, no início, quando nós iniciamos nossa trajetória lá nos mundos primitivos. Chico já dizia, né? Estamos diante de séculos incontáveis e milênios sem fim. Nós não temos fim, estamos fadados à perfeição. Só que esse é um momento crucial, porque ele demora muito tempo para passar. Nós já estamos há mais de 100 anos em regeneração profunda, ou seja, sofrendo, né, esse momento de turbulência do planeta, e vamos continuar sofrendo mais. Enquanto a humanidade não despertar e não houver uma mudança mais radical, a gente vai continuar tendo os problemas que nós temos aí. Além do enfrentamento de ser humano para ser humano, nós ainda temos que enfrentar o quê? A natureza. Ah, mas Deus está nos castigando? Absolutamente. Ele está tentando nos impulsionar, fazer a gente despertar. Fala, olha, você está muito paradinho aí, entendeu? Vai para frente, caminha, porque senão você vai ser carregado. E aqui Erasto continua. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Isso aqui não tem nada a ver com fanatismo. Quando ele diz aqui pregai, não é para a gente aí botar uma caixa de som em praça pública e seguir falando ao vento. Quando houver a oportunidade, quando uma pessoa tiver necessidade, quando a gente for chamado a algum lugar, quando você estiver em algum lugar, às vezes uma pessoa senta do teu lado e puxa um assunto ou quer desabafar, falar alguma coisa, empresta o ouvido a essa pessoa. É através das atitudes e desses momentos que a gente vai conseguir passar alguma coisa e tocar aquela outra pessoa que está ali. A gente não precisa sair por aí buscando incessantemente algo para fazer. As oportunidades surgem. As oportunidades surgem. E para quem quer. Eu não vou citar o trabalho, nem vou citar a pessoa, mas tem uma pessoa que está aqui que durante a pandemia não parou incessantemente de trabalhar num setor lá no Laje. Essa semana, por acaso, eu ainda comentei com um outro amigo meu. Tinham várias pessoas trabalhando, veio a pandemia, as pessoas se afastaram, claro, né? Existe um problema, o Laje limita o número de pessoas e tal, mas os vovôs continuam precisando comer, beber, assim como foi dito aqui. A vida continua. Os vovôs comem e bebem assim como a gente. Se a gente para todos os trabalhos, todas as tarefas ao entorno de uma casa, o que acontece? Fecha. Então tem pessoas que se afastaram e tem pessoas que pegaram firme, seguiram firme trabalhando e não pararam. E o trabalho continuou. Poucas pessoas retornaram à campanha do quilo, poucas pessoas retornaram para dentro do laje para descascar, fazer as coisas dos legumes, mas o trabalho continua e está sendo suprido. Hoje no planeta nós somos, domingo eu ainda falei aqui, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, 8 bilhões de almas encarnadas. Deus continua incessantemente dando oportunidade. Para aqueles que pregam a teoria do caos, que metade do planeta vai morrer, não vai morrer metade do planeta. O planeta está em transformação, em regeneração. O período é de mudança profunda, não é de aniquilamento. Não vamos confundir.
Muitos espíritos aí que estão chegando, que estão vindo, já estão vindo com a mentalidade nova. Já pensam diferente. Vão nos ensinar muito. O planeta ainda vai mudar muito, em muito pouco tempo. A gente vai poder presenciar isso. Essa entrada no famoso mundo regenerador, talvez a gente não veja. Quer dizer, muito provável a gente não veja. Quem sabe o nosso amiguinho ali, né? Ele consiga estar presente aqui quando o mundo realmente entrar nessa fase de regeneração. Mas a grande maioria de nós não, a gente vai ver da espiritualidade. Encarnados, ou de volta, né? Mas tem tanta gente querendo nascer, né? Isso foi até bom você falar. Vejam vocês, lá na década de 50, Emmanuel, através do Chico, já dizia, né? Que na pátria espiritual, na espiritualidade, na erraticidade, existe 3 vezes a quantidade de espíritos encarnados. Ou seja, se somos hoje quase 8 bilhões, na espiritualidade nós temos quanto? 24 bilhões de espíritos alucinados. Grande parte deles precisam reencarnar. Tem necessidade de nascer, porque tem problema para resolver, tem prova para resolver, tem expiação, tem dívida para pagar, assim como nós. Então tem fila. Pelo amor de Deus aí, me deixa nascer, o tempo está passando. E se o planeta mudar e a gente não tiver em sintonia, a gente não fica. A gente vai para um outro planetinha. De provas e expiações, a gente vai continuar no mesmo nível, mas a Terra vai melhorar. E a gente vai ver hoje aqui que é interessante a gente permanecer no planeta. Porque vai ser bom. Vamos ter uma convivência mais pacífica, mais amorosa. Talvez demore um pouco, mas vai ser muito melhor, né? E aí ele continua aqui na Missão dos Espíritas. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. A gente não está vendo isso? Vejam se não é o momento que a gente passa. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Então vamos trabalhar. É muito mais fácil do que o que a gente pensa. Basta que a gente tenha vontade e a gente queira fazer. O que normalmente acontece com a gente é que a gente vai a uma casa espírita, ou um centro evangélico, ou uma igreja, ou um templo Jeová, enfim, qualquer religião. Eu costumo dizer que religião não vai salvar ninguém. Né? Se a gente ingressou na doutrina espírita esperando salvação, busque outra coisa, porque não é assim que funciona. Você não vai apresentar um passaporte lá escrito sou espírita, vão carimbar e te mandar para o céu. Muito pelo contrário. Tendo conhecimento de causa, tendo conhecimento da doutrina, a gente vai chegar do lado de lá, o cara não vai arrumar, a gente não vai poder arrumar aquela desculpa. Eu não sabia que tinha que ser assim. Fala, sabia. Então o momento que a gente vive é um momento de despertamento. Os problemas chegam, a gente aceita, luta contra, aprende o que ele nos traz e bola para frente. Se a gente se entrega e espera, a gente vai arrumar um problema sério. Bom, então a gente vai falar de regeneração. O que é regeneração? Reforma no sentido de melhorar, renovação moral ou espiritual, reconstrução de algo destruído ou arruinado, revivificação, refortalecimento, recuperação moral ou espiritual. Então, regeneração é a gente melhorar o quê? Moralmente. Moralmente. Esse é o nosso assunto de hoje. Tá? É lógico que um órgão, quando se regenera, é físico, material. Mas hoje a gente vai falar de uma regeneração interna, da nossa moral. A necessidade que o planeta tem de se regenerar. Porque o físico, a parte física do planeta, o planeta Terra em si, o vegetal, o animal, o mineral, ele vai sofrer a transformação. Ele vai entrar num processo de um mundo regenerador. Ponto final. Isso é fato. Agora, e nós, que estamos aqui,
temos condições de acompanhar esse planeta? Então, para a gente entender, isso aqui é uma classificação dos planetas, está lá no Livro dos Espíritos, tá? Então, planetas primitivos, que é responsável pelas primeiras encarnações. Então, quando nós criados fomos, né, lá atrás, passeamos pelos reinos, isso a gente não vai se aprofundar, porque é um pouco complicado. Então, a nossa energia, não nós, ela passeia lá no reino mineral, vem para o reino vegetal, entra no reino animal, e depois, quando individualizada, ela aí se transforma e entra no reino hominal. Aí somos seres inteligentes, pensantes, com capacidade de começarmos a entender, através da nossa inteligência, a diferença entre o bem e o mal. Aí nós habitamos os mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações, e ali a gente começa a nossa caminhada. E vejam vocês que após o mundo primitivo, o que nós temos? Provas e expiações, que é o planeta que nós habitamos. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu estou muito bem, eu estou muito melhor que fulano, que cicrano, que beltrano. Como é que a gente pode estar muito melhor que cicrano, que beltrano, que fulano, se a gente está ainda num planeta de provas e expiações, que é o segundo planeta na escala espírita? A gente está no início da nossa caminhada. Não é o primeiro degrau, mas nós estamos no segundo. Tem muita trajetória, tem muita coisa para aprender. Então, nesse planeta de provas e expiações, que é o formato do planeta Terra, nós temos aí, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores. São 5 classes de espíritos no nosso planeta. Aí, a gente vai parar para pensar, falar, alguém aqui é um espírito impuro? Não precisa afirmar com a cabeça, não. Tá? Mas alguém é impuro? Somos nós impuros? Cometemos algum ato de impureza? Levianos. Somos levianos? Pseudo-sábios, neutros. A gente pode falar, eu não me enquadro aí nessas categorias. Não sou nada disso. Só que a gente tem que entender o seguinte, nessa classe de espíritos, eles fazem uma classificação e ali dentro dos espíritos impuros existem outras subclassificações. Então tem milhares de classificações. Isso aqui é para a gente ter um panorama geral, para a gente poder se situar com mais facilidade. A espiritualidade não vai ficar detalhando muita coisa, porque muita coisa a gente não tem capacidade de entender. Tá? Então, segundo planeta da escala, provas e expiações, é como se nós estivéssemos na segunda série da nossa caminhada. Tem muita gente que fica chateada, às vezes, quando eu falo isso. Mas não é assim, não é assim. Não tem problema. Eu respeito a opinião alheia, mas eu não posso ir contra aquilo que eu estudo, reflito, entendo e aceito. Então está aqui. Nós estamos caminhando ainda muito lentamente para a nossa reforma íntima. Alguns espíritos, em muito menos tempo, conseguem avançar mais? Claro que avançam. Mas porque Deus os criou diferente? Não. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. É que alguns não erram tanto. É que alguns não erram com tanta consciência. E é fácil a gente cometer um erro. Porque quando a gente erra, a gente sabe que está errando. Uma luzinha acende lá dentro e toca um sininho. E muitas vezes a gente deixa isso aí passar e comete um erro. Vamos pegar uma coisinha boba aqui, jogar um lixo na rua. Quem nunca jogou um lixo na rua aqui? Talvez eu me arrisque a dizer que o único que não tenha jogado tenha sido o rapazinho ali, que me surpreendeu hoje, que é o mais novinho, que a maioria já jogou. E a gente sabe que é errado. Quem nunca falou mal da outra pessoa?
Quem nunca desejou o mal a outra pessoa? Então aí a gente vai conseguindo se situar. Qual é o meu degrau evolutivo? Aonde eu estou situado? Quem sou eu? Isso não é para causar nenhum tipo de depressão na gente, porque a gente precisa se conhecer. Se eu sei aonde estou, eu sei de onde eu vou partir e o que eu preciso fazer. Eu posso planejar o meu final lá, ó, eu posso enxergar o final da minha encarnação, mas eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou. Não adianta eu me achar o supra-sumo, a Coca-Cola do deserto, se eu não sou. Então a gente tem que se situar. Vamos descobrir primeiro quem nós somos, em que degrau nós estamos. Vamos assumir nossa posição e aí eu posso projetar o meu futuro. Falar, não, eu quero chegar lá. Não é isso que a gente faz na nossa vida profissional? Na nossa vida amorosa? A gente não projeta uma vida? Pô, eu quero, ser melhor de vida, eu quero ter um melhor carro, uma melhor casa. Não é proibido isso. O grande problema é o que a gente faz para chegar lá. Se a gente pisa em alguém, se a gente rouba, se a gente suja a rua, se a gente maltrata, se a gente briga, discute, bate, mata, aí a gente está errado. Agora, se a gente segue a regra natural, e é isso que a regeneração vem mostrar. A nossa necessidade de nos reformarmos individualmente. Ninguém avança por mim. A Ângela pode me ajudar, mas ela não pode me agarrar e me levar. Eu ainda estava hoje conversando exatamente isso. Às vezes você está tentando ajudar uma pessoa, você está falando com a pessoa, você vai 1, 2, 5, 10, 20, 30, a pessoa não quer. A pessoa não quer. E aí você vai fazer o quê? Você vai se violentar e vai insistir? A pessoa não quer, não é o momento dela. Faça a sua parte de outra maneira. Ore por ela, reze por ela. Quando ela precisar ir te buscar, ajude. Porque às vezes a nossa insistência acaba atrapalhando, cria uma inimizade, uma raiva, um ódio. Então tudo isso é conhecimento. Se a gente não entender isso e não buscar esse conhecimento, fica difícil a gente caminhar. A gente acorda de manhã, olha para o céu azul e fala, nossa, que dia horrível, hoje vai ser terrível. Lógico, a nuvem negra está na tua cabeça. Então o dia vai ser ruim. Não há como ser bom. Agora, se você acorda, o céu está cinzento, você olha e fala, que maravilha, clima gostoso, hoje vai ser ótimo. Você acordou diferente. O seu pensamento mudou o seu dia. Nós temos algo em torno de nós que se chama psicosfera. É aquilo que a gente vibra. As pessoas, os espíritos, as energias, elas se ligam a nós através do nosso pensamento, aquilo que a gente irradia. Tudo é sintonia. Se a gente se sintoniza com coisa boa, vamos receber coisa boa. Agora, se eu acordo de manhã e me sintonizo com coisa ruim, como é que você acha que vai ser meu dia? Terrível, péssimo. Não há como ser diferente. Nem que um anjo desça e queira te carregar. Não vai conseguir, porque ele não consegue nem chegar perto de você. Né? Os outros mundos ali a gente não vai falar. Mas nós estamos passando de provas e expiações para regeneradores. E nesse mundo regenerador habitam duas classes de espíritos, benevolentes, prudentes e sábios. E aí? Benevolente todo mundo sabe o que é? É que faz o bem sem esperar retorno, certo? Fazemos o bem sem esperar retorno, não queremos nada em troca, não estamos igual político, dando cesta básica, tirando foto, botando no Instagram para receber voto no final do ano, Então, benevolente é aquele cara que faz o bem sem olhar a quem. Faz porque tem vontade de fazer. Faz porque é movido a fazer o bem, a ajudar, a proporcionar uma vida melhor ao próximo. É desapegado. E espíritos prudentes e sábios. Eu rezo todo dia para conseguir permanecer no planeta. Porque eu não sei se eu me enquadro aí no mundo regenerador. Porque é difícil, mas é possível. Porque só depende da gente. Se alguém chega para você e fala com você, o que você almeja para o seu futuro? Eu quero ter um emprego bom, quero ter isso, quero ter aquilo. O cara chega e fala, tudo bem, está aqui,
Eu te dou a chance. Só depende de você. Aí você agarra ou faz corpo mole? A maioria diz que agarra e faz. E se a oportunidade for séria, a gente vai chegar lá. E isso aqui é sério. Eu me arrisco a dizer que hoje no planeta isso aqui é a única coisa séria e certa que nós temos na nossa direção. Todo o resto é ilusão. Porque isso aqui depende da gente. A nossa evolução depende da gente. Bom, como nós habitamos um mundo de provas e expiações, a gente vai saber rapidamente o que são provas e o que são expiações. A expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Prova, o próprio nome já diz, é como uma escola, um colégio, uma faculdade. A gente estuda durante um período, se prepara, senta, faz uma prova para provar o quê? A nossa capacidade, o nosso conhecimento, para a gente poder passar de ano, não é isso? As provas que nos cercam, que nós escolhemos, na maioria de nós escolhe antes de nascer, é exatamente assim que funciona. A gente escolhe um problema, muitas vezes duro, que a gente precisa provar, precisamos aprender com aquilo, para que a gente possa passar para o próximo problema. Pô, Sandré, é assim que funciona? É um problema atrás do outro? É assim que funciona. Se a gente pegar o Evangelho aqui, a gente vai ver que Kardec diz que o planeta Terra recebe, em sua grande maioria, espíritos que lutam contra o quê? Contra as leis de Deus, que não aceitam, são rebeldes. Ah, mas eu sou tão calmo e hoje eu sou tão... Legal, aprendemos, estamos caminhando, mas estamos aqui para provar a nossa capacidade, para a gente poder continuar resolvendo esses problemas. Então, prova é prova. Nós precisamos provar a nossa capacidade diante daquilo que nós escolhemos para poder seguir a nossa trajetória, para pegar a próxima, passar de ano. E a expiação é sempre uma pena imposta por um problema que nós causamos. Então, nós precisamos corrigir esse problema. A expiação é uma correção que eu preciso fazer em relação a outra pessoa. A uma cidade, a uma comunidade. Quando eu afeto, quando eu interfiro, quando eu atrapalho um outro ser na sua evolução, eu preciso expiar esse meu erro. Eu preciso retornar, estar com ele e pagar essa dívida. Isso é uma expiação. E muitas vezes isso é imposto. A gente não pode dizer, não, isso aí eu não quero resolver agora. Não, você precisa resolver isso aqui agora. É sim ou sim. Você escolhe as suas provas, vê quais são aí as suas forças e o seu entendimento, mas a expiação, a correção, você precisa fazer agora. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem uma expiaçãozinha não, tá? A gente não prejudicou uma pessoa. Isso é outra coisa que a gente tem que pensar. Se eu causo um mal, por exemplo, domingo eu ainda estava falando disso, se eu causo um mal a Ângela, que tem filhos, tem netos, eu roubo a Ângela, causo um desfalque na vida dela, deixo ela na miséria. Quantas pessoas ao entorno dela serão prejudicadas pelo meu ato? Então a minha dívida é só com ela? Não. Ali, ó, a Jane ali, ó. Filha dela. E a filha da Jane? A neta da Ângela? Que vai ser prejudicada. Não fui eu que prejudiquei? Quando eu tiro a vida de uma pessoa, de um pai de família, como é que fica aquela família? Desamparada. Então, às vezes, um ato que a gente julga despretensioso, ele causa um mal enorme em várias pessoas. E isso está aqui no Evangelho, eles chamam, está lá no céu e inferno, eles chamam de traços.
Isso respinga. Isso pega em quem estiver próximo. E enquanto eu não apagar um por um, eu não resolvo minha pendência. Eu não expio, eu não cubro os meus erros do passado. Então imaginem a dificuldade que é cometer um erro nessa altura do campeonato. Por que que a espiritualidade diz, quem participa, quem já participou de reuniões mediúnicas, tem espíritos que chegam em desespero total. Por quê? Porque eles sabem que, afunilou. O momento agora é a última oportunidade. E se eu tenho muitos débitos a resolver, como eu os resolvo? Se o planeta está mudando. Como é que eu vou solucionar essa questão? Como é que eu pago essa dívida? Então a gente tem que ter cuidado para quê? Não assumir novas dívidas agora. Dívidas morais. O que a gente tem que fazer é resolver as dívidas do passado. Então, mundo de provas e expiações, é o mundo que a gente habita. Os espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. É uma característica do nosso planeta. A gente não tem medo de sair na rua e ser roubado? Tem cidades aí que você já não pode mais andar falando no celular, porque roubam teu celular. Aqui em Friburgo há pouco tempo estava meio complicado, agora parece que deu uma pausa. Mas a gente vive com medo. De quê? Do outro. Do outro irmão, do outro ser humano. Nossos filhos saem, vão à rua, vai numa festa. Hoje em dia não tem mais briga de empurrão, de deixa disso. Não. Hoje o cara pega 5 pessoas, cada um com um pedaço de pau e mata. A coisa está diferente. Por quê? Porque está em ebulição. É o momento. E a gente ainda tem a inclemência da natureza. Castigo de Deus. Não tem castigo de Deus. Está nas leis naturais, que se a gente não anda, o que acontece? A natureza vem, empurra. Vamos. Aí vem terremoto, maremoto, vulcão, epidemia, doenças. É como a nossa vida pessoal. Se a gente abusa da comida, da bebida, do álcool, do fumo, da raiva, do ódio, o que acontece? A gente adoece. É pedra nos rins, é o coração cheio de gordura, a raiva ataca o fígado, azia, aumenta a pressão, aí vai parar no hospital, pressão alta, dá um infarto, morreu. Morreu de quê? Infarto, coração fraco, morreu de raiva, ódio. Estávamos encharcados e aquilo faz mal. O mal predomina sobre o bem, consequentemente o sofrimento predomina sobre a felicidade. Não preciso nem entrar muito em detalhes, né? Isso a gente percebe. Mas aí a pessoa fala, mas eu sou feliz. Todo mundo tem os momentos de felicidade. Mas dentro daquilo que a gente conhece. Dentro do nosso limite de entendimento do que é felicidade. Dentro do nosso momento evolutivo. Mas eu sou diferente, porque eu passo muito mais tempo feliz do que triste. Ótimo, mas continua sendo dentro do que nós entendemos como felicidade. A gente não sabe o que é felicidade plena. Os espíritos aí encarnados têm que expiar, ou seja, consertar erros do passado, de outras encarnações, e ao mesmo tempo passar por provações, cujo objetivo é fazer evoluir as qualidades do coração e da inteligência. Então esse aqui é um raio-x do nosso planeta. Planeta de provas e expiações, aonde nós estamos. E o que nós pretendemos? Bom, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 11. No vosso mundo tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Ou seja, a gente tem que ter os contrastes. É por isso que Kardec diz que é necessário o excesso do mal para que a gente reconheça o bem, para que a gente melhore. E aí eu sempre repito, vejam se nós não somos assim. Quando é que a gente vai ao médico?
A gente trabalha com prevenção? Difícil ser que trabalha com prevenção, a não ser depois de uma certa idade. A gente deixa para o médico quando a gente está no limite do problema. A gente não aguenta mais a dor, já começou a enxergar quase nada, entendeu? Ou já tem algo incomodando demais, aí fala, acho que agora eu vou ao médico. Quando a gente chega no médico, a solução às vezes já não existe mais, é tardia, passou. O tempo que você tinha para se recuperar, você já não tem mais, porque a doença já avançou. Já se tornou uma crise. Então a gente tem que antecipar os fatos. A gente tem que aprender a trabalhar na prevenção. Surgiu algo que nos incomoda, vamos atrás para ver. E aqui, falando de corpo físico, a gente fala da parte moral. Não vamos deixar que as relações com outras pessoas piorem para poder consertar. Porque depois a gente talvez não conserte. E aí o que acontece? Vamos ter que esperar uma outra encarnação, uma outra vida, um outro tempo. Aí você morre numa data, o outro cara morreu 50 anos depois. Aí você volta, ele está indo. E para esse encontro aí, quantos séculos vai demorar? Ah, mas isso é fantasia. Que fantasia? Isso é o que mais acontece? Porque nós somos assim, tardios. A gente se sabota. É muito normal a gente fazer isso com a gente. Então aqui, Kardec continua. A eterna bondade, a eterna alma proporciona uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali tem acesso poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Isso aqui é bacana, porque a gente estava tocando no assunto agora. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas não consegue representar as alegrias do céu. Entenderam? Nós conseguimos projetar, imaginar, desenhar, sentir tudo que é ruim. Com grande facilidade. Se eu falar para vocês aí, a gente fizer aqui uma meditação rápida, imaginem um ambiente de guerra, de ódio, de raiva, pessoas se matando. Na hora, todo mundo consegue imaginar. Está arriscado a sentir o cheiro da pólvora. Por que isso aí? Porque nós conhecemos isso. Nós sabemos o que é ruim. Ah, Sandro, você está dizendo que eu fui ruim? Eu não estou dizendo que você foi ruim. Eu estou dizendo que nós passamos por lá. Por isso é que a gente tem essa facilidade. Por isso que hoje, o que é que a gente consome? O que é que a grande mídia vende para a gente? Só coisa boa? Liguem um jornal lá na TV aberta. Se tiver uma notícia boa, amanhã eu mudo meu nome. Não tem. Porque notícia boa não vende. Sabe por que não vende? Porque a gente não compra. Se eu perguntar a vocês aqui, me diga o nome de um site que só tem notícia boa. Não vou me arriscar a perguntar, talvez um ou dois aqui me respondam, me digam. Boas notícias. Só notícia boa. Querem saber quantos acessos eles têm por dia? Se tiver 2, 3 mil é muito. Site de sexo. 50 milhões de acessos diários. Filmes de terror. Vendem milhões. Suspense, ódio, guerra, matança. Vende, consome. Jogos. O que é que vende de jogos? Luta, guerra, tiro, matança. Tudo isso vende. E a gente consome. E acha legal. Por quê? Porque é a nossa sintonia. É o momento do planeta. A maioria está nessa vibração. E não dá para a gente tapar isso.
Ah, não, não é assim, é um mundo diferente. Não é um mundo diferente. A gente tem que pensar diferente, a gente tem que caminhar diferente. Esse é o objetivo. Mas nós não estamos ali. Eu já dei esse exemplo aqui diversas vezes. Ó, vamos pensar. Você está lá na frente da televisão, né? Escutando lá uma sessão de horror. Aí o repórter diz o seguinte, fala, ó, ontem o estuprador, não sei da onde, foi pego, descoberto no centro da cidade, num bar, pegaram ele, 20, 30 pessoas, quebraram ele todo de paulada. Ele tinha matado 2 pessoas, estuprado mais 4, não sei o quê, papapá. Aí você ouve a notícia. Qual a primeira sensação que vem? Tadinho? Ou ele mereceu? Pronto. Será que se eu tivesse lá no meio dos 20, eu tinha dado uma paulada nele? Aí estamos nós. Ah, mas a gente não tem que ter vergonha disso. É porque a gente tem que se descobrir. Bom, se eu estou aqui, eu quero ir para ali, ó. Eu quero pensar diferente. Então eu tenho que lutar para conseguir chegar lá. Esse é o objetivo. Porque se a gente viver de fantasia achando que eu sou bom, eu não saio do meu lugar. Então é por isso que a gente está sendo diariamente cutucado por um irmão, por um parente, por um amigo, pela natureza, por uma doença. Vocês acham que é fácil a gente vir à casa espírita? Ou a gente ir a uma igreja católica? Ou a ir a um templo evangélico? A um salão Jeová? Não é fácil. Nosso anjo de guarda, de manhã, ele já está lá, fala, ó, hoje tem uma reunião lá, ó, você tem que ir, cara. Entendeu? Só que a gente não escuta, a gente vai num canto, vai no outro, faz isso, faz aquilo. Ah, não, hoje eu não vou não. Vou lá ouvir bobagem, ou dormir. E o cara está lá, não, vai, levanta aí, vai ser legal para você, vai te ajudar na vibração. Aí quando você entra aqui, ele fica feliz, ele te ajuda. É o momento que ele tem de tentar colocar algo na nossa cabeça. Só que parece que às vezes a gente não quer ser ajudado porque a gente não está em sintonia. Sintonia é tudo. Então a gente tem que pensar nisso. Então, ó, a gente já sabe que a gente pinta o inferno com muita facilidade e consome muita coisa ruim. Agora, por que ele diz aqui, ó? Mas não consegue representar as alegrias do céu. Por que a gente não consegue representar as alegrias do céu? Alguém sabe? Porque a gente não conhece. Aí vamos voltar aqui rapidinho, ó. Escala dos mundos. Primitivos, aqui estamos nós, regeneradores, mundos felizes, que aí são 2 classes, espíritos superiores e espírito de sabedoria, mundos celestes, espíritos puros. Gente, imaginem a distância do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Vamos pensar no universo. É grande, não é? Imagine a distância do mundo de provas e expiações para o mundo regenerador. Agora imagine provas e expiações para o mundo celeste. Isso é bom. Isso é bom a gente refletir. E é bacana a gente saber porque a gente tem muita caminhada. Imaginem quantas coisas diferentes vão acontecer na nossa existência. Quantas coisas existem que a gente não faz ideia. A espiritualidade, para ditar isso aqui, para Kardec, teve uma dificuldade imensa. Porque tem coisas que não podem ser ditas. Porque se fala tudo, a gente vai falar, isso aí é balela. Isso é conversa. Tem gente que lê e já diz, não, isso não existe. Não existe, isso é mentira. Aí morre e descobre que é verdade, né?
É assim que funciona. Então nós estamos muito distantes. A gente não tem como imaginar, o que é a felicidade plena? A pessoa fala, eu sei o que é a felicidade plena. O que é a felicidade plena? É um churrasco com os amigos? É um momento de alegria, de paz, de tranquilidade, legal. Agora, se beber demais, já passa a ser um tormento. O dia seguinte, então, arrebenta o cara. Então a gente não conhece a felicidade plena. Por isso que eles dizem aqui, mundo regenerador. Chegamos nele. Mundo de transição entre os mundos de provas e expiações e os felizes. Ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então, o planeta passa, entra no mundo de regeneração, o mundo regenerador, e a gente continua sendo influenciado pela matéria. Claro, nós vamos ter corpo. Do jeito que nós temos. Talvez um pouco mais sutil, mas muito pouco. Ainda vai existir o mal, como a gente vai ver. Ainda não existe a felicidade. Está no Evangelho, tá? Mas a aurora da felicidade. Outra coisa que é importante a gente saber e refletir é o seguinte. Quando a gente vem aqui e coloca aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, o que a gente pensa, não quer dizer que seja verdade. Tirem as conclusões de vocês. Analisem o que a pessoa está dizendo. Julguem. Busquem ler. Reflitam. Porque é assim que a gente consegue expor alguma coisa. É assim que eu consigo chegar aqui e falar. Por quê? Porque eu estudei, eu li, eu busquei entender, tirei aquilo que eu acredito. E o que está escrito me convenceu, porque eu refleti sobre aquilo. Não tem como ser diferente. Se eu planto coisa boa, eu colho coisa boa. Se eu planto coisa ruim, eu colho coisa ruim. É assim na minha vida. Eu tenho exemplo disso na minha vida. E eu tenho certeza que na vida de todos vocês é igual. Então não tem como a gente ser diferente. Mas refletir e estudar a gente pode, porque a gente tem acesso. A gente tem capacidade. Então leiam, reflitam. Então, ainda não existe a felicidade, mas a aurora da felicidade. O que é a aurora da felicidade? O que é a aurora? Aquele momento lá do nascimento do sol, não é? Então é isso que a gente vai ter no mundo regenerador. O princípio da felicidade. O homem ainda é carnal, sujeito às vicissitudes da carne. Ainda tem provas a sofrer. Então nós ainda precisaremos provar a nossa capacidade de poder seguir a nossa projeção. Seguir evoluindo, mas não se revestem das angústias da expiação. Então o mundo regenerador, a gente não tem essas expiações tão angustiantes. Por quê? Porque o espírito que permanecer num planeta regenerador, ele não terá grandes dívidas angustiantes que o atrapalhem na sua caminhada. Por isso é que eu digo a vocês, não é hora de contrair débito. É hora de solucionar aqueles que nós já temos. Que a gente vai conseguir andar mais rápido. Ou o cara pisou no meu pé aqui, eu vou atrás dele e vou dar um chute nele. Não, pisou, dá raiva. Claro que dá. Mas para que eu vou atrás dele e vou dar outro chute no cara? Então vamos respirar fundo, acalmar. Deixa ele andar, deixa ele lá na frente. A gente não pode se comprometer. Forçar uma relação, por exemplo, o que pode acontecer? Um problema. Você não se dá bem, você não está afim, você já tentou, você já foi. Você força, uma hora dá o quê? Uma hora dá um atrito, dá um problema. Para que criar um problema? Então a gente tem que nos conhecer para a gente poder saber se situar. Não há orgulho que mudesse o coração. A palavra amor está escrita em todas as frontes. As relações sociais são justas. É um mundo mais feliz. Mais feliz do que o que nós conhecemos. Mas não é um mundo de felicidade. Mas com certeza, se lá estivermos, com toda certeza, já começaremos a sentir, a conseguir desenhar o que é felicidade. Porque a nossa psicosfera, nós estaremos
em sintonia diferente. A grande maioria está voltada para o bem, diferente do momento que nós vivemos, onde a grande maioria está voltada para o mal, para as dificuldades, pensamentos negativos. Isso atrapalha demais. A pessoa que é sensitiva e médium entra no lugar. Se tem uma pessoa naquele ambiente extremamente negativa, irritadíssima, aquilo te faz mal. Você sente aquilo fisicamente, porque a gente capta aquilo. Imagine a espiritualidade para atuar no nosso campo aqui, a dificuldade. Por isso é que eles precisam das reuniões mediúnicas, por isso é que eles precisam dos médiuns, porque o fluido animalizado ajuda a despertar esses seres. Naquele momento ali eles conseguem alguma influência maior. Eles conseguem despertar alguns irmãos, conseguem ser escutados. O homem ainda é falível no mundo regenerador. O mal ainda não perdeu totalmente o seu domínio sobre o homem. Não avançar neste planeta é recuar. E se não estiver firme no caminho do bem, pode o homem cair novamente em mundos de expiação. Então vejam vocês a nossa responsabilidade e a necessidade de entender o que está acontecendo. Por que está chegando aí uma nova cepa aí do Covid? Pode até nem ser tão agressiva, a gente não sabe. Mas por que ela está chegando? Alguém sabe a resposta? A gente imagina. Porque a gente não aprendeu nada com o que aconteceu. O que mudou nas pessoas? Mudou nada. As pessoas estão iguais. Aí chegou outro problema. Ah, Deus está castigando. Deus não está castigando ninguém. Deus só criou as leis. E as leis cumprem aquilo que está determinado a ser cumprido. Então os problemas vão chegar? Claro que vão chegar. Se a gente não se adapta, se a gente não se renova, se a gente não se melhora, se a gente tem um problema em casa e não soluciona um problema, se instala uma crise. Depois da crise, acabou. Então eu espero ter trazido aí algumas reflexões, tá? Para a gente pensar um pouquinho durante a nossa semana. De repente, sai daqui um pouquinho diferente, né? Pensando de maneira diferente. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente chega à casa espírita e vem alguém nos acompanhando, algum irmãozinho encarnado, desencarnado, né? Que está numa vibração diferente, ele não consegue entrar. Ele consegue nos escutar. Mas ele não entra na casa espírita. Por que ele não costuma entrar? Porque ele está em sintonia diferente. É como na nossa casa. Se a gente faz lá o evangelho no lar, na nossa casa, se a gente tem bons pensamentos dentro de casa, se a gente vive uma vida tranquila, a gente cerca a nossa casa daquela vibração. Energia. Pensamento é força, é energia. A gente pensa, aquilo se plasma. A gente emite aquilo se expande. Por isso que eu falo, acorda de manhã, pensa coisa boa. Porque se você pensar coisa ruim, automaticamente cola em você coisa ruim. Vai chegar em você aquilo que você pensa. Então a gente entra na casa espírita e eles ficam lá fora. E aí a gente entra aqui e se sente melhor. Fala, nossa, eu me sinto tão bem. Engraçado, mudou. Aí você senta, pá, a Ângela faz a prece, toma uma água, toma um passo. Ai, pô, eu estou tão bem. Vai. Aí você sai no portão ali, volta o pensamento, tum. O carinha te dá o braço de novo e segue com você para casa. É assim que funciona. Não adianta pensar diferente, porque essa é a realidade. Então, se a gente sai daqui positivo e tal, e mantém esse pensamento, né, a gente consegue manter a vibração. E quando a gente acordar de manhã, um exercício. Na hora de dormir à noite, prestem atenção. Isso não é se tornar bitolado religiosamente. Isso é a mudança que a gente precisa fazer na gente. E a gente não precisa divulgar isso. Basta a gente fazer. Mentalmente, em silêncio, aonde você estiver. Estiver dentro do ônibus, dentro de um carro, andando na rua. Faça. Crie o costume, o hábito de tentar mudar. O nosso pensamento, a cada 5 minutos, ele nos dá a oportunidade de renovação. Se a gente tem um pensamento ruim, normalmente a nossa mente fica 5 minutos agarrado naquilo ali, ó. Direto. Isso é ciência, não é religião. A gente fica agarrado naquilo ali.
Aí 5 minutos depois, o que a gente faz? A gente renova, porque a gente pensa de novo. Quando a gente está começando a se desligar, a gente fala, ai, desgraçado fez isso comigo de novo. Pá, pá, pá. E aí volta lá naquela vibração negativa, aí raiva, ódio, vem tudo de novo. E aí é mais 5 minutos. Se a gente passa o dia inteiro renovando coisa ruim, agora se a gente renova coisa boa, a gente se sente melhor. Né? Então vamos pensar dessa maneira aí. Muita paz e até a próxima.